Perfeito, doutor. E agora falando um pouco também da sua técnica, porque existem, a gente sabe assim que existem vários tipos de cerclagem. Existem algumas que são feitas, por exemplo, que a paciente, ela fez a cerclagem, ela vai ter que ficar ali praticamente o restante da gestação de repouso, sem poder fazer atividades que ela estava acostumada, claro, dentro da limitação ali do seu período gestacional, mas ela vai ter que ficar ali de muito repouso, com muito cuidado, não vai poder nem caminhar direito, para poder aquela cerclagem ela funcionar. Mas a cerclagem do senhor, ela tem um diferencial, é isso? O senhor já atendeu, já teve uma resposta positiva dessa técnica que o senhor desenvolveu, já com quantas pacientes? Essa questão da técnica, Cristiano, eu vou falar rapidamente do que existe, né, do que é feito, e Sim. depois eu vou já modificou nessa técnica. Né? O que a cerclagem, ela tem basicamente dois tipos. Ou você faz ela para ser retirada durante a gravidez, que a paciente pode ter um parto vaginal, né, o Uhum. normal. Você faz ela de forma definitiva para essa paciente que não pode ter o parto vaginal, tem que ser a cesariana, mas é uma cerclagem que vai ficar mais tempo, ela não vai ser retirada. Então, basicamente, existem esses dois tipos. A provisória que você retira é a que a grande maioria dos profissionais estão familiarizados em realizar. Porém, a técnica dela que é realizada chama-se McDonald. É a técnica que a maioria, talvez 80% dos profissionais, aprende na formação. Ela, ao longo dos anos, a gente foi realizando e foi vendo assim muitas falhas, que realmente é aquela técnica, a paciente tem que ficar no repouso, senão ela não vai segurar ali além de 30 e poucas semanas de gestação, ainda vai nascer prematuro esse bebê. E muitas, cerca de 30% é a falha dela. Então, é uma falha alta. E muitas pacientes realizam, acham que está tudo bem e, quando percebe, abre o colo mesmo com essa cerclagem e perde o bebê ou nasce muito prematuramente. Então, é uma técnica que tem uma falha grande. A cerclagem definitiva que se faz, uma pequena parte dos profissionais tem essa habilidade para realizar ela no país, ela é feita tipo cesariana, é feita com corte. Ou vídeo. Hoje, né, veio a vídeo, veio robótica, então ela é a mesma definitiva que fazia em cesariana, faz também por vídeo hoje. Mas é abdominal. Essa técnica ela é extremamente segura, a taxa de falha é muito baixa. Então, essa paciente ela pode fazer até antes de engravidar. Né? A provisória que retira geralmente é feita durante a gravidez, com 12 a 15 semanas de gravidez. A definitiva pode ser feita antes de engravidar, de preferência antes de engravidar. Pode ser feita durante a gravidez, mas como é via abdominal, tem seus riscos a mais, então, preferencialmente, ela é feita antes de engravidar a paciente. A segurança é muito grande dela, quase não tem falhas, muito pouco as falhas dela, a taxa de falha. O que nós fizemos de 2019, na verdade, para cá, a gente desenvolveu a técnica tanto vaginal, temporária, retirando essa cerclagem, quanto de forma definitiva. A gente progrediu a técnica nossa vaginal, que já era boa, a provisória, para ela ficar na mesma altura da definitiva, que é feita via abdominal, porém nós fazemos via vaginal. O diferencial foi esse, a gente aprimorou essa técnica fazendo ela de forma um pouco mais alta no colo do útero, mudando o ponto, o tipo do ponto, mudando o material do fio que é utilizado. E a gente evoluiu ela para fazer uma forma onde nós dissecamos o colo, fazemos ela na altura da técnica definitiva abdominal, só que pela via vaginal. Ou seja, com menos complicação, com menos risco para a paciente. E um pós-operatório muito melhor, porque a via
vaginal, a recuperação não se compara com a abdominal. A paciente faz no mesmo dia, a gente já dá alta nela e ela já está assim habilitada a fazer suas atividades normalmente. Não vai precisar ficar no repouso ali, pelo menos assim, até o meio ali, 30 semanas, a gente não pede nenhum repouso. Depois, em alguns casos, a gente pede no final, mas graças a Deus essa técnica realmente ela veio assim com muita bênção de Deus aí. Desde 2017 a gente realizou já em torno de 200 e poucos casos, entre eles de forma definitiva e de forma provisória também. Tanto antes da gravidez quanto durante a gravidez, a gente consegue realizar essa forma definitiva nossa com mais facilidade, porque a via vaginal durante a gravidez ela é mais tranquila de ser feita do que a via abdominal. Então, a gente realizou em mais de 200 casos já, né? Realizamos em várias regiões do país aí, desde Cuiabá, desde Recife, temos paciente aí de Minas, São Paulo, diversas regiões realmente, e não tivemos falha. Realmente a gente não teve praticamente nenhuma falha todos esses casos, e complicações muito poucas também. Não tivemos assim nenhuma complicação grave, nenhuma paciente teve nenhuma complicação que precisou internar depois da cerclagem, e graças a Deus 100% de segurar o seu bebê aí até o final, se não até o final, até ele ficar bem viável aí acima de 34 semanas. São boas notícias, doutor. Tem a participação aqui, doutor, da Jéssica, ela faz uma pergunta que é interessante. Tem muitas, aqui, como eu disse aqui, pacientes do senhor falando aqui a respeito da experiência que teve contigo, algumas também, tem uma aqui, são muitas participações, acabou desaparecendo aqui, mas ela disse que foi a número 105, né, que foi bem sucedida, que fez essa cerclagem aí contigo, mas a Jéssica, ela está falando aqui, porque o senhor citou agora há pouco, sobre a questão de, por exemplo, a mulher antes de engravidar, pode fazer a cerclagem. Ela está dizendo o seguinte, dificulta a gestação, ela falando da cerclagem definitiva, dificulta a gestação de forma natural, no caso a passagem do espermatozoide, ali para passar, para conceber, para acontecer a gestação? Essa pergunta aí de Jéssica é a primeira pergunta que vem na cabeça nossa quando a gente começa a fazer essa técnica definitiva. Tanto abdominal quanto a que a gente faz vaginal, ela não impede a gravidez. Por mais que você feche o colo do útero ali, faça a cerclagem, ela não... O colo ele é pérvio. Por mais que você aperte, vamos dizer assim, né, no grosso modo, aperte ele ali, vai passar. No interior dele você vai menstruar normalmente, você vai conseguir, o espermatozoide vai passar tranquilamente, e todas as pacientes conseguem engravidar, assim, a não ser que tenha algum outro fator, né, que não seja relacionado ao colo ali, que elas não possam engravidar realmente. Mas todas que têm condição de gravidez conseguem com a cerclagem definitiva, não tem problema nenhum, não. Pronto, Jéssica, e respondida aí sua pergunta, que com certeza deve ser a dúvida de muita gente. Tem aqui a Polly, está falando aqui também que fez uma cerclagem contigo e que o milagre dela hoje está já com 8 meses. Olha aí, parabéns, Polly. Agora, uma pergunta que foi feita aqui também, doutor, a gente sabe o seguinte, que essas conquistas médicas, esses avanços que trazem, na verdade, uma esperança para famílias, não só para a mãe, não só para a mulher, a gente sabe, é claro que talvez até psicologicamente, não só da questão de fisicamente, do corpo, de estar ali gestando, afeta muito a mulher, mas a gente sabe que as famílias também, ela tem essa esperança, uma gravidez ali que, infelizmente, não pôde ser levada até o fim, um bebê que nasceu muito prematuro e tantas outras condições. A gente sabe que essas técnicas desenvolvidas, elas têm muitos custos, né? Tem um custo tanto das suas pesquisas, que você está sempre fazendo, você está estudando, está procurando na literatura, está desenvolvendo métodos, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, qual a possibilidade dessa técnica também ser do senhor, daqui a um tempo, também ser levada para o SUS, né? Talvez
Talvez seja essa a dúvida de muitas mães aqui que estão participando, não só uma que perguntou, fez essa pergunta, ou de repente até fazer uma consulta com o senhor para saber como é que faz. Tem uma aqui, por exemplo, que já passou, aqui ó, a pergunta, ela estava pensando o seguinte, que ela quer engravidar, mas que ela tem essa preocupação, por isso que é importante a gente fazer essa live, né, trazer esses esclarecimentos, que ela tem essa preocupação, que de repente ela tem um colo, aí ela vai ter o colo curto, né, ela vai ter essa incompetência istmo-cervical, aí de repente ela precisar fazer essa cerclagem, né? Como é que isso pode ser feito também, assim? Como é que essas pacientes têm acesso? Você falou rápido, colo curto, tem uma diferencinha aí, colo curto, incompetência cervical. Ótimo. Para aí, que passou isso aí, ninguém comentou. Colo curto é o colo que ele não é incompetente. Ele é curto, mas ele curto que a gente fala no comprimento. A hora que você faz a ultrassom, desde às vezes até antes de engravidar, ele tem um comprimento menor. Durante a gravidez, ele pode diminuir na ultrassom morfológica do segundo, no meio da gravidez ali, do segundo trimestre ali, 22 semanas que você detecta esse colo curto. Ele encurta durante a gravidez, mas ele não abre. Ele vai gerar um parto prematuro. Ele pode gerar um parto prematuro aí acima de 30 semanas, mas é diferente da incompetência. A incompetência é o colo que realmente ele tem um comprimento normal. Você mede ele antes da gravidez, no início da gravidez, é super normal. De repente, aí nessa faixa, maioria nessa faixa de 18 a 20 semanas, ele abre, não segura a gravidez, mesmo o comprimento dele estando normal. Então é diferente. No colo curto, você não faz cerclagem, não tem indicação de fazer cerclagem. É só na incompetência cervical. O custo dessas técnicas, ele, assim, ele aumenta à medida que você introduz coisas de alto custo, né? Por exemplo, se você fizer a cerclagem introduzindo vídeo, o custo é muito maior. Se fizer a cerclagem de cirurgia robótica, o custo é muito maior. Então, é outra vantagem da nossa técnica. Não tem um custo alto, elevado como essas outras, porque a gente não utiliza, além da experiência ali, né, na cirurgia vaginal, que a gente já traz aí uma bagagem de 23 anos aí de cirurgia já. Então, a gente não tem um custo de material alto. Então, é um custo profissional, realmente, de hospital, dentro aí da normalidade de qualquer outra cirurgia comum. Isso é possível realizar? É possível realizar. Né? A gente não consegue assim, realizar em larga escala, de forma eletiva, mas a incidência tão grande do problema da incompetência, ela é trazida como 5%, em torno de 4% a 5% das gestações. Ou seja, aliás, em torno de 4 a 5 em 1.000 gestações. Ou seja, é 0,5%, mais ou menos uma gravidez a cada 200 vai ter a incompetência. É muito, porque né, é muito. Você vai ver isso aí. E eu acho que hoje está um pouco maior. A gente tem observado isso na prática aí ocorrendo, já não sabe ainda os fatores que estão levando esse aumento, não. Mas, por exemplo, faço hoje, voltei a fazer 2 plantões de maternidade na pública aqui, e todos os plantões que eu estava teve incompetência. E não teve plantão de ter duas, teve plantão de ter 2, 3 já. Em 2 meses que eu voltei a fazer esse plantão, todos os plantões tiveram. Então, é um caso que está em incidência alta.